alô, teste, testando, alô, teste. Então vamos agora para esse Hangout, com esse vídeo aula de francês. Será nosso primeiro vídeo em idioma francês. Então vamos juntos, eu vou tirar o vídeo para minha voz não ficar falha, ok? Então vamos aí. Conversation, unité 1. Je suis un étudiant. Je m'appelle Jacques. Il est un étudiant. Il s'appelle Pierre. Qui est Pierre? Pierre est un étudiant. Qui est Pierre? Pierre est un étudiant. Je suis une étudiante. Je m'appelle Marie. Elle est une étudiante. Elle s'appelle. Qui est Marie? Marie est une étudiante. Qui est Marie? Marie est une étudiante. Bonjour Jacques. Bonjour Paul. Comment vas-tu? Je vais très bien. Comment vas-tu, Paul? Je vais très bien. Et comment va Pierre? Il va bien. Comment va Jeanne? Elle va bien. Comment vas-tu, Paul? Je vais très bien. Et comment va Pierre? Il va bien. Comment va Jeanne? Jeanne? Elle va bien. Paul, où vas-tu? Je vais à l'école. Et toi? Je vais chez moi. Paul, où vas-tu? Je vais à l'école. Et toi? Je vais chez moi. Où va Pierre? Il va au cinéma. Où va Anne? Elle va à la poste. Où va Pierre? Il va au cinéma. Où va Anne? Elle va à la poste. Où allez-vous? Nous allons à la poste. Où vont Jacques et Marie? Ils vont au cinéma. Où allez-vous? Nous allons à la poste. Où vont Jacques et Marie? Ils vont au cinéma. Que fais-tu maintenant? Je vais chez moi. Que fait Pierre maintenant? Il va chez Paul. Que fait Anne maintenant? Elle va à la poste. Que font Jacques et Marie maintenant? Ils vont au cinéma. Que font Jeanne et Anne maintenant? Elles vont chez Marie. Que fais-tu maintenant? Je vais chez moi. Que fait Pierre maintenant? Il va chez Paul. Que fait Anne maintenant? Elle va à la poste. Que font Jacques et Marie maintenant? Ils vont au cinéma. Que font Jeanne et Anne maintenant? Elles vont chez Marie. Que fais-tu maintenant? Je vais chez moi. Où habites-tu? J'habite 10 rue Molière. Où habite Marie? Elle habite 3 rue Montmartre. Que fais-tu maintenant? Je vais chez moi. Où habites-tu? J'habite 10 rue Molière. Où habite Marie? Elle habite 3 rue Montmartre. Vocabulaire. Unité 1. A, craseado. A. O, ao. Bien, bem. Bonjour. Bom dia, boa tarde. Ça va? Tudo bem? Tudo bom? Chez, em casa, na casa de alguém. Cinema, cinema. Comment? Como? Connaissance, observando que essa palavra para nós é masculino e para eles é um feminino. Então nós temos aí um vocabulário que no francês é feminino e no português é masculino, chamado de praticamente chamado de substantivos heterogenéricos, ou seja, eles aparecem muitas vezes num gênero masculino em um idioma, e em outro idioma eles podem aparecer no gênero feminino. Então nós temos também o mel, em português, la miel, em espanhol. O sangue, em português, la sangre, em espanhol. Né? A mensagem, em português, el mensaje, ou mensagem, em espanhol. Então são chamados de substantivos heterogenéricos. Connaissance, feminino no francês, conhecimento masculino no português. Di ou dis, 10.
école, escola. Elle, ela. Enchanté, muito prazer, encantado. E. Et toi, et tu, e você. Étudiant, masculino, estudante. Nós não temos variação de gênero para o substantivo estudante, né? O que vai determinar aí é o artigo masculino o, estudante, e o artigo feminino a, estudante. Em contrapartida, o francês ele tem a forma masculino e a forma feminino. Então, étudiant, terminado com a consoante T. Consoante final em francês, na grande maioria das vezes, não são pronunciadas, com várias exceções. E o feminino, marcado em francês, é a desinência E. Então, étudiant, masculino, o T final, a consoante T final não é pronunciada. Devido ao acréscimo de E de desinência feminino ao substantivo, ao radical substantivo masculino étudiant, o T volta a ser pronunciado, étudiante, com uma marca de feminino E. Il, ele, il, eles, je, eu, lá, a. Nós vamos observar que existe uma pronúncia mais pobre para G, né? G. Mas nós aprendemos que o melhor e mais polido seria jo, né? Não G. Jo, eu. Mo. Maintenant. Agora. Me. Também não me, né? Merci, merci. Moi. Né? Mo, me, merci. Obrigado. Moi, me, mim, eu. Molière, Molière, escritor francês do século XVII. Monsieur, senhor. Montmartre, bairro pitoresco de Paris. Nous, nós. O, com acento. Onde, aonde. O, sem acento. Ou. Oui, sim. Poète, feminino. Desculpa. Poste, feminino, correio. Co, que, quem. Geralmente, então, para a pessoa nós usamos que, o i. E para coisas, que, o e. Rue, rua. Salut, oi, salve, olá. Très, muito. Trois, três. Tu, geralmente o u nós vamos falar fazendo o arredondamento dos lábios, praticamente quase um som de i. Tu, você. Une, uma. Olha a diferença de som aí. O singular. Feminino. Ine, ine. Uma. Votre. O R vai ser sempre igual ao carioca, né? Para o francês. Vosso, vossa, né? Esse serve para o masculino e feminino. Então é invariável em gênero. Seu, sua. Vous, vós, vocês, senhor, senhora. Verbos. Aller. Geralmente, terminação em ER em francês de substantivo, o R pode ser pronunciado de forma áspera. Terminação em primeira conjugação de verbos em ER em francês, o ER geralmente não é pronunciado. O que nós temos aí é um prolongamento da vogal. Aller, ir. Être, ser, estar. Faire, esse verbo é terminado em RE. Fazer, habiter. Então, o ER, final de verbo, o R não é pronunciado. Habiter, habitar. Se présenter, apresentar-se, um verbo pronominal. S'appeler, chamar-se. Quando o verbo começa com vogal e for pronominal, nós utilizamos S apóstrofe. A preposição a do francês, que corresponde à preposição a do português, também pode ser combinada com o artigo definido masculino, a mais lo. Aí nós temos o. Essa forma corresponde em português ao a mais o, que é igual a ao. Nous allons au cinéma, nós vamos ao cinema. Chez, observe que essa palavra grafada com CH e Z, esta é uma preposição usada em diferentes construções. Vejamos as mais comuns. Exemplo A. Chez mais o nome de pessoa, chez Pierre, significa a casa, na casa de Pierre. B. Chez mais um substantivo, chez un étudiant, a casa, na casa de um estudante. C. Chez mais o pronome pessoal, chez moi,
na minha casa, em casa. Chez toi, na tua casa. In, artigo indefinido feminino, singular, corresponde em português ao artigo a. Não, que in, desculpa, lá. Artigo definido feminino singular corresponde em português ao artigo a. La rue, a rua. La maison, a casa. L apóstrofo. Essa é a forma do artigo definido singular masculino ou feminino usado para determinar substantivos, tanto masculinos como femininos, iniciados por vogal ou por H mudo. L'école, a escola. L'étudiant, o estudante. L'étudiante, a estudante. L'homme, o homem. On, o artigo indefinido singular masculino, corresponde em português ao artigo um. Acompanha substantivos masculinos que estejam no singular. On étudiant, um estudante. On cinéma, um cinema. On homme, um homem. In, artigo indefinido singular, feminino, correspondente em português ao artigo uma. Acompanha substantivos femininos que estejam no singular. Une étudiante, uma estudante. Une rue, uma rua, né? Então nós temos que tomar cuidado aí com o artigo em francês. Então nós temos lo para o masculino singular, a pronúncia lo, L-E, né? Nós temos aí o feminino lá, L-A. Agora, nós temos uma só forma para o plural masculino e plural feminino, que é L-E-S. Então, nós vamos ter essa seguinte pronúncia: lo, masculino singular, lá, feminino singular, e le, masculino feminino plural. Então, repetindo: lo, lá, le, lo, le, lo, le, né? Então, muito bem. Dialogue. Dans la rue. Bonjour, Paul. Comment vas-tu? Bien, merci. Et toi? Je vais très bien, merci. Que fais-tu maintenant? Je vais chez moi. Où habites-tu? J'habite, oui, rue Montmartre. Bonjour, Paul. Bonjour, ça va? Oui, ça va. Salut, salut, ça va? Ça va. Bonjour, monsieur. Bonjour, Pierre. Comment vas-tu? Bien, merci. Bonjour, monsieur. Je me présente, je suis Jacques Martin. Bonjour, monsieur. Enchanté de faire votre connaissance. Então, nós temos algumas formas de cumprimentos, né? E observando que em português nós temos um problema sério em relação à pronúncia. E se nós transferirmos isso para o inglês, para o francês, para o espanhol, para o alemão, ocorre uma deformação nos traços prosódicos ou até mesmo na pronúncia. E nós precisamos tomar cuidado em relação à ortoepia ou à ortoépia, né? E não transferirmos esses defeitos, praticamente essas estruturas fonéticas da língua portuguesa para outras línguas que nós estamos aprendendo. Então, geralmente, nós falamos de ou de, e o E ainda vira I, de, né? De dia ou de dia. Nós temos esse costume de falar tia ou tia, e transportamos muitas vezes esses casos, essas estruturas para outros idiomas. E, geralmente, francês, inglês, italiano não permite ti. Para ti eles vão ter outros sons, né? E alguns nem existem. Para ti no italiano seria o C com o I, ti, né? Então precisamos tomar cuidado quando nós falamos T e D em outros idiomas devido ao ti e di do português, né? Então nós não podemos falar bad, nós temos que falar bad no caso do inglês. Nós não podemos falar Betty, nós temos que falar bet, né? Nós não podemos falar teacher, nós temos que falar teacher. Respeitar, então, os idiomatismos e não transferir aquilo que é nosso para outros idiomas. Muito bem, vamos continuar, então, dando continuação aí. Grammaire. Pronom personnel sujet. Singulière, pluriel. Je suis un étudiant, tu vas chez Marie, il s'appelle Pierre, elle s'appelle Marie,
nous allons au cinéma, vous allez à la poste, ils vont à l'école, elles vont chez Marie. Em francês, o sujeito do verbo deve sempre ser expresso na frase por um substantivo ou por um pronome, diferentemente do espanhol, que não é praticamente usado o pronome na totalidade, né? No quadro acima são apresentados os pronomes pessoais que funcionam como sujeito, pronome pessoal, sujeito, correspondentes em português aos pronomes pessoais do caso reto. Observe que je, ao invés de falarmos je, né? Je é pronome de primeira pessoa singular masculino ou feminino, que corresponde a eu. Na frente de verbos que começam por vogal ou por H, o pronome je torna a forma j'habite, chez Paul. J apóstrofe, né? Perde-se o E. Tu, observando o U com som de I, fazendo-se em francês o arredondamento dos lábios aí para pronunciar o U com som de I. É pronome de segunda pessoa singular masculino ou feminino, que corresponde a tu. O português tu, você, indica um certo grau de intimidade com quem se fala. Il é pronome de terceira pessoa singular masculino que corresponde a ele. Elle é pronome de terceira pessoa singular feminino que corresponde a ela. Observar também que geralmente e final em francês não é pronunciado. Nós não falamos elle, nós falamos elle. Nous é pronome de primeira pessoa plural masculino ou feminino que corresponde a nós. Vous é pronome de segunda pessoa plural masculino e feminino que corresponde a vós. Observe que em francês, ao se dirigir a um interlocutor numa conversa formal ou a uma pessoa com quem não se tem intimidade, usa-se o vous, mesmo que seja singular. Senhor, senhora, para indicar deferência. Ou seja, vous pode ser usado para a segunda pessoa do plural ou do singular. Il é pronome de terceira pessoa plural masculino que corresponde a eles. Elle é pronome de terceira pessoa plural feminino que corresponde a elas. Por que que aqui eu falei o E? Porque é plural, ES final, então eu vou falar elle para o singular, feminino ela, e elle para o masculino, para o feminino plural, ok? Elas. Verbe être indicatif présent. Je suis un étudiant, Pierre est un étudiant, Marie est une étudiante. O verbo francês être, que em português corresponde aos verbos ser e estar, funciona como verbo de ligação, como acontece com os verbos ser e estar em português. Dentro de um predicado nominal, quando precede um substantivo ou um adjetivo que qualifica o sujeito da frase. Mas também pode ser um verbo auxiliar. Nos exemplos do quadro acima, être funciona como verbo de ligação. Verbes en ER, indicatif présent. Verbos em ER são verbos de terminação em primeira conjugação, né? J'habite 3 rue Molière. Tu habites 3 rue Molière. Marie habite 3 rue Molière. Pierre habite 3 rue Molière. Há em francês 3 grupos de verbos classificados segundo as terminações do infinitivo. Os verbos do primeiro grupo são os que têm a terminação em ER, como habiter, appeler. No quadro anterior são apresentadas as formas da primeira, segunda e terceira pessoas do singular do indicativo presente. Observando que verbos terminados em ER, verbos, não substantivos. O ER, somente o E é pronunciado, nós não vamos pronunciar o R. Então, aller, nós não vamos falar aller, né? Mas de outra forma, terminação em R de substantivos, possivelmente pode ser pronunciado um R áspero, né? Como o R, ou como o R áspero do português, ou como o H aspirado do inglês. Je vais à l'école. Tu vas à l'école. Il va chez Marie. Elle va chez Marie. Nous allons au cinéma. Vous allez chez Pierre. Ils vont chez Paul. Elles vont chez Paul. O verbo francês aller
é como seu correspondente português, ir, um verbo irregular. São irregulares os verbos que, em algum tempo ou modo, modificam não só a desinência, a parte que muda segundo a pessoa, o número, o tempo e o modo do verbo, mas também o radical, a parte do verbo que normalmente é invariável. Assim, o verbo aller, no indicativo presente, nas três pessoas do singular e na terceira do plural, muda o radical ALL para V. Verbe faire, indicativo présent. Que fais-tu? Que fait Paul? Que font Marie et Anne? É bom lembrar que a conjunção aditiva et, não se emenda nem com a palavra anterior, nem com a posterior, né? Então é bom a gente observar isso aí. Conversation. Comment vas-tu, Pierre? Je vais très bien, merci. Où vas-tu maintenant? Je vais chez Marie. Allez-vous à Versailles dimanche? Oui, nous allons à Versailles dimanche et toi? Non, je ne vais pas à Versailles. Je vais au cinéma avec Paul. Où va Paul? Paul va à Londres. Parle-t-il anglais? Oui, il parle anglais. Parle-t-il aussi l'italien? Non, il ne parle pas l'italien. Où va Anne? Anne va à Rome. Parle-t-elle l'italien? Oui, elle parle italien. Parle-t-elle aussi l'anglais? Non, elle ne parle pas l'anglais. Monsieur Martin est-il enseignant? Non, Monsieur Martin n'est pas enseignant. Il est employé. Madame Martin est-elle secrétaire? Non, Madame Martin n'est pas secrétaire. Elle ne travaille pas. Monsieur Martin est employé. Madame Martin ne travaille pas. Paul parle anglais. Anne parle italien. Anne ne parle pas l'anglais. Nous allons à Versailles dimanche. Je ne vais pas à Versailles dimanche. Je vais au cinéma avec Paul. Monsieur Martin est-il enseignant? Non, monsieur Martin n'est pas enseignant. Monsieur Martin est-il employé? Oui, monsieur Martin est employé. Madame Martin travaille-t-elle? Non, Madame Martin ne travaille pas. Paul parle-t-il l'italien? Non, il ne parle pas l'italien. Anne parle-t-elle italien? Non, oui, elle parle italien. Allez-vous au cinéma dimanche? Non, nous n'allons pas au cinéma dimanche. Vas-tu à Versailles dimanche? Non, je ne vais pas à Versailles dimanche. Vas-tu au cinéma avec Paul? Oui, je vais au cinéma avec Paul. Voici Madame Rousseau, elle est secrétaire. Voici Claude, il est pharmacien. Je suis employé à la poste. Madame Rousseau et moi, nous sommes secrétaires. Monsieur Blanc et Monsieur Rousseau sont ouvriers chez Peugeot. Jean et François sont secrétaires. Tu es employé de banque. Vous êtes employé de banque. Madame Rousseau est-elle secrétaire? Oui, Madame Rousseau est secrétaire. Claude est-il employé? Non, Claude n'est pas employé. Es-tu employé à la poste? Oui, je suis employé à la poste. Madame Rousseau et toi, êtes-vous secrétaire? Oui, nous sommes secrétaires. Qui sont Monsieur Blanc et Monsieur Rousseau? Ils sont ouvriers chez Peugeot. Qui sont Jeanne et Françoise? Elles sont secrétaires. Es-tu ouvrier? Non, je ne suis pas ouvrier. Êtes-vous ouvrier? Non, nous ne sommes pas ouvriers. Tu n'es pas ouvrier, tu es employé. Vous n'êtes pas ouvrier, vous êtes employé. Je ne suis pas ingénieur, je suis pharmacien. Ils ne sont pas enseignants, ils sont étudiants. O substantivo étudiant, quando acompanha o verbo être e exprime uma atividade do sujeito, dispensa o emprego do artigo indefinido. Es-tu ouvrier? Non, je ne suis pas ouvrier, je suis employé. Êtes-vous ouvrier? Non, nous ne sommes pas ouvriers, nous sommes employés. Es-tu ingénieur? Non, je ne suis pas ingénieur, je suis pharmacien. Nous, ils ne sont pas enseignants, ils sont étudiants.
Qui parle avec le professeur? Marie? Non, Marie ne parle pas avec le professeur. John parle avec le professeur. Qui habite Place de l'Étoile? Jacques? Non, Jacques n'habite pas Place de l'Étoile. Jacques habite rue Molière. Qui écoute la radio? Toi? Non, je n'écoute pas la radio. J'écoute un disque. Êtes-vous ouvrier? Preste atenção, em francês não se acentuam palavras iniciadas por maiúsculas. Por isso, être, segunda pessoa plural do verbo être, está sem acento. O mesmo acontece à étoile, nesta página. Marie parle-t-elle avec le professeur? Non, Marie ne parle pas avec le professeur. Jacques habite-t-il Place de l'Étoile? Non, Jacques n'habite pas Place de l'Étoile. Écoutes-tu la radio? Non, je n'écoute pas la radio. Vocabulaire. Alors, então, ami, terminação em i, amigo. Ami, terminação em e, amiga, porante o e, existe graficamente, mas não existe foneticamente, ou seja, e final em francês não é pronunciado. Anglais, inglês. Aujourd'hui, hoje. Au revoir, adeus, até logo, até a vista. Aussi, também, avec. Aí uma exceção, consoante final em francês não são pronunciadas, mas nessa preposição avec, o C tem fonema pronunciável K. Com banque, observe que banco, olha outro substantivo aí heterogenérico. Em português é masculino, em francês é feminino. Bonne journée, bom dia. Bom, nós temos também aí praticamente português bom dia, masculino, e francês bonne journée, feminino, boa jornada. Ça ne va pas, nada bem, não vou bem. C'est, isto é, de, demain, amanhã, dimanche, domingo, disque, disco, employé, empregado, enseignant, professor. G antes de N em francês não é pronunciado, né? Fac, nós temos aí a linguagem coloquial, a abreviação ou abreviatura de faculdade. Ingénieur, engenheiro. Italien, italiano. O. Londres, Londres. Madame, senhora. Mademoiselle, senhorita. Maison, casa, né? O S geralmente em francês tem o som de Z. Maison, mademoiselle, né? S intervocálico. Moi, me, eu. No pas, nós temos a forma negativa NE, reticências PAS, no pas. Né? Podemos ter também outra forma mais literária, no point, no, NE, reticências POINT, usado mais em literatura, obra literária. E também temos o no plus, NE, reticências PLUS. Non, não, ouvrier, operário. Agora nós podemos falar o E final aqui, que é substantivo, não é verbo. Ouvrier, operário. Pas mal, não é nada mal. Pas très bien, não vai muito bem. Pharmacien, farmacêutico. Place, praça. Professor, professor ou professora. É invariável no francês. Promenade, passeio. Quelquefois, alguma vez, de vez em quando, né? Tomamos cuidado com um falso amigo aí. Quelque chose não vai ser qualquer coisa, né? Mas alguma coisa. Então temos que tomar cuidado também com os idiomatismos e respeitá-los. Radio, feminino no português, feminino no francês, masculino se for o aparelho, né? Se for a empresa, né? Se for a emissora, é feminino. Ravi de faire votre connaissance. Prazer em conhecê-lo, conhecê-la. Home, Roma. Secrétaire, secretário, secretária, invariável no francês. Souvent, frequentemente, muitas vezes. Tu, te, a ti. Toi, tu, você. Voici, aqui está. Voilà, ali está. Então, voici, por causa de ici, aqui, voici. E lá, voilà. Eis ali, ali está. Verbos: écouter, entrer, parler, présenter, travailler. Écouter, escutar. Entrer, entrar. Parler,
falar. Présenter, apresentar, travailler, trabalhar. Então, o ER final em verbos de primeira conjugação, o R em verbos, se tratando de verbo, não substantivo. O R não é pronunciado. Avec. Essa preposição é empregada em diversas construções. Avec mais nome próprio de pessoas. Exemplo. Il va au cinéma avec Paul. Avec mais artigo mais substantivo. Exemplo. Il parle avec le professeur. Avec mais pronome pessoal, objeto. Exemplo. Pierre travaille avec moi. As funções dessa preposição serão examinadas mais adiante. Lo. Esta é a forma do artigo definido singular masculino, que em francês precede os substantivos masculinos iniciados por consoante. Exemplo. Le cinéma, le professeur. Moi et toi. Estas são as formas dos pronomes pessoais da primeira e das segundas pessoas do singular, que geralmente são empregadas em funções de complemento objeto e não de sujeito, seguindo imediatamente um verbo ou uma preposição. São também usadas para pôr em evidência o sujeito ou um dos sujeitos da frase. Exemplo. Madame Duval et moi, nous sommes secrétaires. Moi, je suis secrétaire. Toi, tu es pharmacien. Je vais au cinéma. Et toi? Lecture. Monsieur Duval habite place de l'Étoile. Il est employé de banque. Madame Duval est secrétaire le dimanche. Ils ne vont pas au cinéma. Ils vont souvent à Versailles chez un ami pharmacien. Quelquefois, elle fait une promenade et il écoute la radio. Dialogue. Tiens, voilà Paul, c'est ton ami. Salut, Anne, ça va? Pas mal, merci. Et toi? Très bien. Paul, je te présente Jeanne, une amie étudiante. Enchantée, où allez-vous? Nous allons à la fac. Alors, au revoir, à demain. Bonne journée. Bonjour, madame. Bonjour, mademoiselle. Je me présente, je suis Marie, l'amie de Jeanne. Ravi de faire votre connaissance. Entrez. Merci, Jeanne. Merci. Jeanne, est-elle à la maison? Oui, elle ne va pas bien aujourd'hui. Elle reste à la maison. Oh, bonjour, Marie. Alors, ça ne va pas? Pas très bien. Grammaire et structure de la phrase interrogative. Habite-tu rue Molière? Travaille-t-il chez Peugeot? Le professeur parle-t-il avec Anne? Que font Marie et Anne? Qui êtes-vous? Où vas-tu? Comment s'appelle-t-elle? Observamos então que quando existe aí o verbo e um pronome, e o verbo terminado em vogal e o pronome começado em vogal, intercala-se um T aí, né? Para não termos um problema de encontro vocálico e possivelmente uma cacofonia, né? A frase interrogativa é uma transformação de uma frase afirmativa. Na afirmativa, geralmente a posição do sujeito e do verbo é a seguinte: sujeito mais verbo. Em francês, a frase interrogativa pode ser construída das seguintes formas. Se o sujeito da frase interrogativa é expresso por um pronome pessoal, ele deve vir imediatamente após o verbo, ao contrário do que acontece na frase afirmativa. Frase afirmativa. Tu vas à l'école. Frase interrogativa. Vas-tu à l'école? Por razões fonéticas, quando os pronomes pessoais il e elle seguem uma desinência verbal terminada por vogal, insere-se um T entre a desinência do verbo e o pronome. No texto escrito, coloca-se o T entre dois tracinhos. Exemplo, parle-t-il avec Paul? Se o sujeito da frase interrogativa for expresso por um nome próprio ou por um substantivo, mantém-se sua posição na frente do verbo, mas coloca-se imediatamente depois do verbo o pronome pessoal correspondente, em gênero e número, ao sujeito da frase. Frase afirmativa. Marie est secrétaire.
Frase, então aí nós temos Maria é secretária, sujeito, mais o verbo feminino, singular, o sujeito aí, né? Frase interrogativa. Marie est-elle secrétaire? Sujeito mais verbo mais pronome pessoal feminino singular, né? E mais o complemento. Exemplos. Paul habite-t-il rue Molière? Anne habite-t-elle rue Molière? Jacques et Françoise sont-ils secrétaires? A frase interrogativa pode ser introduzida por um advérbio. Acentuado, né? Onde, comum, como, por um pronome, qui, quem, ou por um pronome interrogativo, quel, qual. Neste caso, o sujeito da frase interrogativa, seja um pronome ou um substantivo, segue o verbo como em português. Structure de la phrase négative. Je ne suis pas employé chez Peugeot. Anne n'habite pas rue Molière. Tu n'écoutes pas le professeur. Então, o que acontece aí? O ne pas e o verbo intercalado, né? Nós temos aí a forma de negação em francês. Se o verbo tiver som de vogal, som vocálico, ou começar por H não aspirado, então ele geralmente, o no perde o E e entra com N apóstrofo. Então vamos lá. A frase negativa é uma transformação de uma frase afirmativa, isto é, ela nega uma afirmação. Em francês, a frase negativa é construída com a expressão adverbial no reticências par. Observe que os dois núcleos dessa expressão ocupam posições diferentes na frase. No precede o verbo e pa o segue. No leva apóstrofo, N apóstrofo, quando antecede verbos iniciados por vogal ou H mudo. Nós temos que tomar muito cuidado que a questão do H mudo e não mudo em francês é diferente do H aspirado e não aspirado em francês, em inglês, em que o H não aspirado tem o som assimilado pela vogal e o H aspirado tem o som de o rato roeu a roupa do rei de Roma. Em francês, nem o H mudo nem o H aspirado, eles são pronunciados, portanto não dá para se distinguir a partir do fonema ou não fonema R, ou H aspirado. Mas geralmente eles são aspirados quando eles não aceitam e não permitem elisão. E eles são mudo ou não aspirado quando eles aceitam elisão. Então essa é a diferença do francês em relação ao inglês, né? O H mudo e o H não mudo. Verbe être, indicatif présent. Je suis secrétaire, tu es pharmacien, il est employé, elle est étudiant, nous sommes enseignants, vous êtes ouvrier, ils sont étudiants, elles sont secrétaires. Então nós ficamos aí com essa definição, nesse vídeo aula de francês de hoje, do que vem a ser então a língua francesa, e vamos dar continuidade nos próximos Hangout. Então, uma boa noite, obrigado e até o próximo Hangout com o curso de francês vídeo 2, ok? Um abraço. Je m'appelle Marie. Elle est une étudiante. Elle s'appelle... Qui est Marie? Marie est une étudiante. Qui est Marie? Marie est une étudiante. Bonjour Jacques. Bonjour Paul. Comment vas-tu? Je vais très bien. Comment vas-tu Paul? Je vais très bien. Et comment va Pierre? Il va bien. Comment va Jeanne? Elle va bien. Comment vas-tu Paul? Je vais très bien. Et comment va Pierre? Il va bien. Comment va Jeanne? Elle va bien. Paul, où vas-tu? Je vais à l'école. Et toi? Je vais chez moi. Paul, où vas-tu? Je vais à l'école. Et toi? Je vais chez moi. Où va Pierre? Il va au cinéma. Où va Anne? Elle va à la poste. Où va Pierre? Il va au cinéma.
Alô, teste. Alô, teste. Testando. Alô, teste. Então vamos agora para esse Hangout, com esse vídeo aula de francês. Será nosso primeiro vídeo em idioma francês. Então, vamos juntos, eu vou tirar o vídeo para minha voz não ficar falha, ok? Então vamos aí. Conversation, unité 1. Je suis un étudiant. Je m'appelle Jacques. Il est un étudiant. Il s'appelle Pierre. Qui est Pierre? Pierre est un étudiant. Qui est Pierre? Pierre est un étudiant. Je suis une étudiante. Donc, je vais chez moi. Où habites-tu? J'habite 10 rue Molière. Où habite Marie? Elle habite 3 rue Montmartre. Que fais-tu maintenant? Je vais chez moi. Où habites-tu? J'habite 10 rue Molière. Où habite Marie? Elle habite 3 rue Montmartre. Vocabulaire. Unité 1. A, craseado. A. O, ao. Bien, bem. Bonjour. Bom dia, boa tarde. Ça va? Tudo bem? Tudo bom? Chez, em casa, na casa de alguém. Cinema, cinema. Comment? Como. Connaissance, observando que essa palavra para nós é masculino e para eles é um feminino. Então nós temos aí um vocabulário que no francês é feminino e no português é masculino, chamado de praticamente chamado de substantivos heterogenéricos, ou seja, eles aparecem muitas vezes num gênero masculino em um idioma, e em outro idioma eles podem aparecer no gênero feminino. Então nós temos também o mel, em português, la miel, em espanhol. O sangue, em português, la sangre, em espanhol, né? A mensagem, em português, el mensaje, ou mensagem, em espanhol. Então são chamados de substantivos heterogenéricos. Connaissance, feminino no francês, conhecimento masculino no português. Di ou dis, 10. École, escola. Elle, ela. Enchanté, muito prazer, encantado. Et toi, et tu, e você. Étudiant, masculino, estudante. Où va Anne? Elle va à la poste. Où allez-vous? Nous allons à la poste. Où vont Jacques et Marie? Ils vont au cinéma. Où allez-vous? Nous allons à la poste. Où vont Jacques et Marie? Ils vont au cinéma. Que fais-tu maintenant? Je vais chez moi. Que fait Pierre maintenant? Il va chez Paul. Que fait Anne maintenant? Elle va à la poste. Que font Jacques et Marie maintenant? Ils vont au cinéma. Que font Jeanne et Anne maintenant? Elles vont chez Marie. Que fais-tu maintenant? Je vais chez moi. Que fait Pierre maintenant? Il va chez Paul. Que fait Anne maintenant? Elle va à la poste. Que font Jacques et Marie maintenant? Ils vont au cinéma. Que font Jeanne et Anne maintenant? Elles vont chez Marie. Que fais-tu maintenant?